Este é o quarto semestre de Pedagogia da Unipaulistana, seguindo a orientação da professora Pamela, na matéria Educação e Tecnologias, vamos apresentar uma videoaula. Na videoaula de hoje, você vai entender como a aprendizagem baseada em problemas pode contribuir para a aprendizagem da matemática a partir de jogos. A matemática, ela está presente na vida da maioria das pessoas, no nosso cotidiano, até mesmo sem que a gente perceba. Em quase todos os nossos momentos, a gente utiliza os conhecimentos matemáticos. A utilização de jogos de matemática em sala de aula pode contribuir para uma aprendizagem muito mais significativa. Vamos falar sobre o assunto e explicar como a gente pode utilizar esses recursos de diferentes maneiras a partir de dinâmicas e jogos. Vamos conferir? Bom, os jogos e as brincadeiras, eles são vistos na concepção de educação tradicional como algo mais para descontrair nos momentos que as crianças param de aprender, de estudar ou de ter aulas. Nós, como educadoras, discordamos dessa concepção. Nós acreditamos que essas brincadeiras, o aprender lúdico, faz parte do ensino e auxiliam as crianças no seu desenvolvimento. Ela é um processo também de aprender a matemática, os jogos, e eles são elementos essenciais na renovação do ensino. Além da exploração com jogos matemáticos tradicionais, os jogos também podem ser usados para uma nova metodologia de incentivar os alunos a buscar e a ter concentração sobre a matemática. Os benefícios que os jogos de matemática oferecem pode ser o aproveitamento dos jogos e o incentivo da resolução de problemas, promove o desenvolvimento e agilidade, proporciona a capacidade de colocar-se no lugar do outro e buscar estratégias a ter um sucesso. As inspirações construtivas associadas à construção que os jogos trazem podem dar mais motivação e aprendizagem durante a sala de aula. Nos últimos anos, cresceu muito o número de softwares e aplicativos voltados para o trabalho com a matemática. Ampliou ainda mais o potencial de jogos como recursos didáticos. Em muitas propostas e no trabalho individual, cada vez mais professores ganham um papel de destaque nesses jogos, enriquecendo o cotidiano escolar com atividades que geram envolvimentos, debates e competição saudável. Ajudam a trabalhar inúmeros conceitos matemáticos importantes em sala de aula. Os estudantes envolvem-se em situações que a matemática se torna relevante e significativa. Estar ciente do potencial didático dos mais diferentes tipos de jogos é uma orientação que pode ser incorporada ao trabalho dos professores e coordenadores da área da matemática, hoje e sempre. Trabalhar com jogos nas aulas de matemática é uma das situações didáticas que contribuem para a criação de contextos significativos de aprendizagem para os alunos. Esta descoberta se deu um conjunto de séries de transformações que o ensino experimentou nas últimas décadas, desde que os professores e instituições passaram a pautar suas práticas por uma concepção de aprendizagem na prática. Segundo a qual aprender significa elaborar uma representação pessoal do conteúdo que é o objeto de ensino, quando os alunos constroem os conhecimentos em um processo ativo, estabelecendo relações e atribuindo significado a elas. Olá! Ensinar passou a ser compreendido como um processo de criar possibilidades que facilitem e favoreçam a aprendizagem dos alunos. Com isso, novos critérios passaram a ser úteis na tarefa do professor, como organizar o ensino em torno de situações-problemas que façam sentido para os estudantes e que tornem necessária a construção e a reelaboração do conhecimento para sua resolução. Mas que a experiência tem indicado que o jogo por si só não garante aprendizagem efetiva. O ponto de partida é compreender o jogo como uma prática humana e social e a sua relação entre o conhecimento.
Nessa perspectiva, o desenvolvimento de cada indivíduo é marcado em 3 grandes instâncias do jogo. Os jogos de exercício, por exemplo, em que a assimilação de novos conhecimentos sobre si e sobre o mundo que o cerca dá-se na forma de prazer pela repetição e dos primeiros hábitos. O jogo simbólico, em que a criança se apropria do conhecimento sobre o mundo e conhece mais sobre si, a partir da atribuição de diferentes objetos e suas ações. Em fantasias, em faz de contas ou na possibilidade de viver novas histórias. E os jogos de regras, em que o como fazer do jogo é sempre o mesmo, regulamentado em uma interação entre pares. Nesses jogos, a criança se depara com o desafio de se apropriar das regras e encontrar estratégias que possibilitem que ele vença dentro do jogo. As 3 instâncias do jogo são parte de cada um de nós. Parte da nossa história pessoal e da nossa relação com o mundo. E por isso, em maior ou menor grau, continuam presentes ao longo de nossas vidas. Compreender melhor, fazer melhor, ser mais rápido, cometer menos erros ou errar por último, coordenar situações, ter condutas estratégicas são a chave para o sucesso, segundo Macedo, em Os Jogos e Sua Importância na Escola, 2003. E então agora que você já possui todas as informações para compreender como os jogos podem auxiliar nos processos de ensino-aprendizagem na disciplina de matemática, vamos usar as metodologias ativas com foco em aprendizagem baseada em problemas para aprender na prática? Vamos lá? Esse jogo é indicado para crianças a partir do 4º ano do ensino fundamental. Pode ser jogado por no mínimo 2 crianças e no máximo 4. Com esse tipo de jogo, além da aprendizagem em matemática, como as 4 operações básicas, a criança desenvolve a socialização, a linguagem, a expressão corporal, a participação, a coordenação motor e lógica e o principal, a diversão. Aqui vamos apresentar uma situação-problema de compra e venda de objetos. No caso, estamos utilizando perfumes, mas o professor pode e deve sugerir qualquer tipo de objeto na hora de brincar, até mesmo que a criança tem na mochila. Além de pedir para as crianças confeccionarem o próprio dinheiro ou utilizar dinheiro de brinquedo. A regra da brincadeira é: uma criança precisa ser o vendedor do objeto e as outras, os compradores. Pode ser um por vez ao comprar ou 2 crianças ao mesmo tempo. A criança que será a vendedora coloca o preço que desejar nos objetos a serem vendidos. As crianças compradoras devem compreender que o valor que elas possuem em dinheiro se é o necessário para adquirir a mercadoria. Elas precisam estar atentas a este valor, quanto será devolvido em troco quando houver, quantos ela pode comprar. E a brincadeira pode fluir de muitas maneiras, utilizando unidades de medida, cálculo, tabuada, divisão, subtração, adição e assim por diante. Ok, posso começar? Play. Nós somos o 4º semestre de Pedagogia da faculdade... Nossa. Vamos ouvir a Franciele agora. Nossa, pra que eu tô fazendo assim com a barriga, né? Tô parecendo... Oi, Teletubbies. Like a very first time, like a virgin in a heart. Tá louca? Tá vendendo xícara? Bully? Para, eu preciso me concentrar.
Nessa perspectiva,